todo mundo de olho no Banco Central. O Haddad, que normalmente é mais contido nessas conversas sobre taxa de juros, resolveu largar a diplomacia de lado por um momentinho e falou que, olha, há espaço para cortar 0,5 ponto percentual. Foi o que o Haddad disse. Sobe aí um pouquinho, meu querido Matheus. Pode subir mais. Ele disse o seguinte: o desemprego está em queda, mas não devemos nos iludir com isso. Apesar de o nível de desemprego estar abaixo da média dos últimos anos para o mês, né? Avisa lá o Márcio Postman, Haddad. Já desestacionalizada, a economia está em um processo de desaceleração por conta do juro real na casa de 10%. Já expliquei para vocês o que é o juro real, e essa conta que o Haddad está fazendo, ele mesmo sabe que ela não é exatamente honesta, né? Isso aí é o juro real exposed, né? É o juro real hoje contra essa inflação de 12 meses que está em 4%, vai. Contra 13,75, você diminui a inflação dos juros, você tem aí um juro real de 10%, quanto, na verdade, você faria uma conta no ex-ante. Lá na frente, qual é a inflação? A inflação está lá na casa dos 5, 4,90, conta 13,75, aí sim você vai ter lá 9%, mais ou menos, também próximo dos 10%, ele tem essa licença poética dele, mas não é exatamente isso. E lembrando que, se eu for calcular os juros lá para frente, a inflação lá para frente, os juros lá para frente está por volta de 12, né? Então, 12 para 8 já cai, 12 para 4 já cai para 8, 7 e pouquinho, e aí você tem um juro real próximo de 7. E aí ele fala que o juro neutro do Banco Central é 5. Então, 5 mais 4, 9, menos 12, você tem um juro real uma parte restritiva, né, ou como é que a gente fala, contracionista de política monetária, que está aí pela casa dos 4 pontos percentuais, mas não é interessante também, politicamente, você falar isso, né? E é muita conta, vai confundir a cabeça de todo mundo. É mais fácil você falar que você tem o juro real mais alto do mundo, que é 10%. Olha lá, que é quase o dobro do país que mais paga juros depois do Brasil. Está mais do que na hora de nós alinharmos a política fiscal e a monetária para o país voltar a sonhar com dias melhores. O espaço para corte é real, concreto e deve ser aproveitado e pode inaugurar um tempo de crescimento sustentável no Brasil. E aí, lembrem-se, tem esse lance do Chile. Provavelmente o pessoal vai começar a falar disso nas entrevistas. Olha, você vê o Chile. O Chile acabou de cortar o juro em 1% e está com a inflação acima da nossa. Está 6 e pouco lá, a gente está com 4 aqui. Né? O que explica isso? Só pode ser politicagem do Roberto Campos Neto, tarará, ou, que nem diz o nosso querido ministro Marinho aqui, o Campos Neto precisa aí de um tratamento psiquiátrico. Vamos lá que a gente vai ver quem precisa de tratamento psiquiátrico já já. Ele chamou a taxa básica de juros de inadequação esquizofrênica. E foi além e disse que o presidente do Banco Central terá que fazer terapia com um psiquiatra caso a taxa não reduza. E aí eu quero lembrar para vocês do seguinte, né? Vamos lá, Marinho falou o seguinte: ninguém acredita na possibilidade do Banco Central não iniciar um processo de redução de juros. Se isso ocorrer, é uma situação bastante grave e necessita da autoridade responsável tomada de providência, no caso, o Senado da República, de pautar esse assunto para observar o que está acontecendo. Se contrata um psiquiatra, o que a gente faz com o cidadão? Esquizofrenia, gente, tem entre alguns dos sintomas alucinações, delírios e pensamentos desorganizados. Volta a matéria, deixa a matéria aí. Só volta lá para a gente colocar a foto do Marinho, vai. Coloca a foto do Marinho aqui do lado do meu rostinho. Sobe lá, isso. Aí, pronto. Só para vocês entenderem. Esquizofrenia tem como alguns dos sintomas alucinações, delírios e pensamentos desorganizados. Essa pessoa que sofre de esquizofrenia, né, minha mãe, se estiver aí, pode me corrigir, que minha mãe é psicóloga, né, meus dois irmãos também psicólogos. Mas essa pessoa que sofre de esquizofrenia pode ter a frequente ideia de que está sendo perseguido por forças humanas ou mesmo sobrenaturais, viu, ministro? O tipo de alucinação mais comum é auditiva, escutar vozes, né?
Será, Maria? Bom, vamos tocar o barco aqui, vamos falar do que nos interessa. Deixa eu só mostrar para vocês, então, rapidamente aqui como é que está as expectativas para os juros, né? O que o mercado está precificando? Então, vamos lá. Pode colocar minha tela aqui, meu querido Matheus? Aqui, ó, vamos lá. Primeiro, opções de Copom, se esse computador deixar. Aqui. Opções de Copom, como é que a gente está, como é que o mercado está vendo aí a quarta-feira, 6h30 da tarde, quando o Copom finalmente vai dizer para onde vai os juros? 61% do mercado acredita que o corte será de 0,5, né, ponto percentual, 50 pontos base, lembrando 100 pontos base igual a 1 ponto percentual, e 38% do mercado acredita que o corte será de 0,25 ponto percentual ou 25 pontos base. Isso aqui nas opções. Mas e na curva? Né? Na curva do DI futuro, como é que o mercado está vendo? Ih, tem um problema aqui. Como é que o mercado está vendo essa... Como é que deu muitos problemas agora? Agora sim. Como é que o mercado está vendo isso? Vocês viram que o juros está caindo, né? Como é que o mercado está precificando isso na curva? 41 pontos base de corte nesse começo, nesse primeiro corte, né? Então, muito mais para o lado dos 50 pontos base também de corte. O mercado financeiro entende que 50 pontos base faz sentido agora. Não é todo mundo, tá? Agentes econômicos, o pessoal de banco, economista, etc. e tal, a maior parte deles, segundo alguns levantamentos, aposta em 0,25 de corte, tá bom? Vamos lá, eu não estou aqui para fazer previsão de futuro, não sou, né, não jogo búzios nem tarô, mas se eu fosse o pessoal do Banco Central, eu faria um corte de 0,50 só para diminuir um pouco dessa pressão, porque senão vai ser muito falatório e na dúvida, você pode deixar esse 0,50 para 0,25 não vai fazer tanta diferença e você pelo menos diminui um pouco, esvazia um pouco desse falatório, né? Vamos ver. E aí faz como fez o Banco Central do Chile. Fala, olha, a gente está fazendo esse corte agora, mas o próximo encontro não quer dizer que a gente vai cortar 1% de novo, ou vai cortar menos, ou vai cortar mais. A gente vai esperar os dados entrarem. Por quê? Porque a partir de agora, julho, agosto, setembro, você está comparando o IPCA com 3 deflações. Então, o efeito base é contrário, deve aumentar a inflação. É por isso que lá no Boletim Focus, por exemplo, você está com uma inflação esperada de 4,80 contra 3,90, contra 3,80 que tem agora. A inflação vai voltar a subir. E aí, essa conversa fica mais difícil para o governo fazer e você já fez o seu corte de 0,50. Mas, também, vamos esperar, né? Eles têm os modelos deles, vão atuar aí nos cenários mais prováveis e tomam a decisão deles técnica. Lembrando que essa é a primeira reunião do Comitê de Política Monetária com os 2 indicados do presidente Lula, nosso querido Galípolo e Ailton Aquino, que, obviamente, devem votar pelo corte de 0,50 ou mais, né? Para vocês terem uma ideia de como é que isso vai acontecer. Beleza?